Há muitos atores preocupados em evitar que a insanidade que tomou conta do PSL contamine a conclusão dessa votação da reforma da Previdência. Há riscos calculados, mas eles não são inexistentes, e o articulador político do governo, o general Ramos, devia estar ligando para senadores para evitar esse risco e não tentando apagar incêndio de PSL, votação de projeto na Câmara. E entre esses atores que estão tentando evitar o pior está o Rogério Marinho. Mas há uma preocupação grande também, acho que é maior do que a preocupação relacionada à Previdência, com as outras reformas que estão escorrendo perigosamente para o calendário do ano que vem, que é um ano eleitoral. Essa crise do PSL permitiu que o Rodrigo Maia fizesse hoje, novamente, a pose preferida dele, que é a pose de líder das reformas. Ele foi hoje à Câmara, o Rodrigo Maia, em plena segunda-feira, especialmente para subir no caixote ali e dizer que essa crise do PSL não é um problema da Câmara, que a Câmara tem uma maioria a favor da agenda de modernização do Estado, uma maioria que, segundo ele, independe do fato de o governo do Bolsonaro dispor ou não de uma base de apoio congressual. O que o Rodrigo Maia está dizendo, com outras palavras, é que o Congresso caminha a despeito do governo. E aí, do outro lado do mundo, o Bolsonaro disse lá meia dúzia de palavras sobre a crise e com as declarações dele, o presidente mostrou que não tirou os sapatos apenas do solo brasileiro, no instante em que ele embarcou lá para o Japão. Ele tirou os pés da própria realidade. Ele disse lá em Tóquio que não tem crise nenhuma, que o que há no PSL é uma ferida que vai cicatrizar naturalmente. E ele, escravo dos seus raciocínios binários, o Bolsonaro disse aquela frase de que o bem vencerá o mal. O bem, evidentemente, é ele, o bem são os filhos dele. E o curioso é que o Bolsonaro, lá do outro lado do mundo, ele começa a enxergar defeitos onde ele só via virtudes. Agora, o novo já não é tão virtuoso, porque ele se queixou de que a maioria do PSL é nova na política, é novato que chega e acha que sabe tudo. Aí ele lembra que passou 28 anos na Câmara e enaltece o fato de ser um membro da velha política, embora ele não se apresente assim. Aí disse, eu tive problemas lá dentro, mas sem chegar a esse nível de um parlamentar que usa um linguajar que nunca vi em lugar nenhum. O Bolsonaro falando um negócio desse, parece uma piada. Ele, evidentemente, se referia ao delegado Valdir, que o chamou de vagabundo. Eu me lembro que o próprio Bolsonaro chamou o então presidente Fernando Henrique de vagabundo, mas pior do que isso, ele chamou o Dom Paulo Evaristo Arnes, numa época em que era arcebispo de São Paulo, de vagabundo também. O Fernando Henrique tinha nomeado um militar com histórico de passagem pelos porões da ditadura para a área de direitos humanos, e o Dom Paulo ficou contra, e o Bolsonaro chamou de vagabundo lá, o Dom Paulo, sendo ele católico, né? Então, acho que o Bolsonaro tinha que esquecer o passado, olhar um pouco para frente, para facilitar a vida de quem está interessado realmente em aprovar as reformas.